Olá! Nós estamos ponderando sobre uma série muito importante sobre discipulado. Mas você já parou para pensar sobre qual é o primeiro passo do discipulado? Para que haja discipulado, primeiro tem que haver evangelismo. Não existe discipulado sem que antes haja evangelismo. E quando nós olhamos para os evangelhos, nós enxergamos de uma forma muito nítida essa mecânica, essa ordem. Especialmente João, no capítulo 1, a partir do versículo 35, vai nos falar algo extraordinário. João nos mostra Jesus evangelizando. Jesus está convidando pessoas a terem um encontro pessoal com ele. Jesus vai convidar João e André a vir e vê-lo, a experimentar dele. Em João capítulo 3, Jesus vai convidar o mestre Nicodemos a experimentar, a viver a realidade do reino de Deus. Em João capítulo 4, Jesus vai convidar a mulher samaritana a experimentar da água, da fonte de água viva. Jesus está convidando pessoas a experimentarem da realidade de quem Ele é. Isso é evangelismo. Tá. Mas como que eu posso evangelizar? Talvez tem muitas pessoas que quando pensam em evangelismo, pensam, poxa, eu não consigo convencer pessoas, é muito difícil para mim. Mas nós enxergamos uma estratégia também. Evangelizar é como plantar uma árvore. Para que essa árvore possa chegar a essa estatura, primeiro ela teve que ser semeada, a semente teve que ser semeada, ela teve que ser cultivada para que cresça. E muitas árvores frutíferas, nós temos os seus frutos colhidos. E evangelizar também segue esse mesmo padrão. Evangelizar é semear, é cultivar e é colher. Como assim? Para que nós possamos evangelizar alguém, nós precisamos lançar a semente, nós precisamos semear. E o semear se faz por meio de oração e relacionamento. Nós temos que orar para que o Senhor nos dê oportunidades de compartilhar a fé com alguém. E para que nós possamos compartilhar a nossa fé com alguém, nós precisamos nos relacionar. Ou seja, nós devemos orar para que o Senhor nos dê a oportunidade de nos relacionarmos com alguém. E à medida que nós vamos nos relacionando com essa pessoa, nós devemos orar para que o Senhor nos dê a oportunidade de cultivar a fé nessa pessoa, para que o Senhor nos dê oportunidades com essa pessoa de compartilhar a fé. Que o Senhor nos dê abertura, momentos, o momento certo. E sabe o que é extraordinário sobre isso? É que o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo nesse processo. Primeiro, então, temos que orar para que Deus nos dê oportunidades. E quando o Senhor nos dá a oportunidade, nós devemos, então, semear esta semente. Nós devemos relacionamento. Semear é você plantar, é você investir ali. E quando nós semeamos e quando essa semente ela começa a germinar, nós precisamos cultivá-la, nós precisamos regá-la. E é nesse momento, então, que nós devemos orar para que o Senhor nos dê, para que nós possamos olhar para essa pessoa e identificar nela se nós temos abertura para compartilhar a nossa fé. O grande ponto do evangelismo é que às vezes nós queremos compartilhar a nossa fé com alguém que não tem abertura, com alguém que nem conhece a gente. Como que nós queremos compartilhar o maior tesouro e chamar essa pessoa para uma decisão que vai mudar a vida dela totalmente, se a gente nem conhece essa pessoa? Portanto, nós devemos cultivar um relacionamento. E quando essa pessoa se mostrar aberta, nós devemos compartilhar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a mensagem das boas novas, daquilo que Jesus fez por nós, de que Jesus veio a esse mundo, tomou sobre si os nossos pecados, morreu na cruz e inaugurou um novo caminho ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse momento aqui que nós temos alguns materiais que podem nos auxiliar a compartilharmos a mensagem. Por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo, do Paul Washer, que é uma apresentação sucinta e objetiva da mensagem de Jesus, ou mesmo o livro Jesus, Somente Jesus, do pastor Ismael. Nós devemos orar para que o Senhor nos dê oportunidades, para que essas pessoas se mostrem abertas. E quando essas pessoas, então, se mostram abertas a que nós possamos compartilhar o Evangelho, nós devemos fazer isso. E quando elas compreendem
através da ação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o único capaz de nos convencer acerca do nosso pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai convencer. E quando nós percebemos que essa pessoa compreendeu quem Jesus é, compreendeu acerca da sua situação, compreendeu o sacrifício de Jesus Cristo, quando essa pessoa, então, realmente, nós podemos perceber que ela compreendeu a mensagem, nós devemos, então, colher. Nós devemos convidar essa pessoa a confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, o texto Paulo diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Nós devemos convidar essas pessoas a confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, a entregar as suas vidas a Cristo Jesus, a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E isso é extraordinário. E sabe o que é animador sobre isso? Sabe o que é encorajador sobre isso? É que o Espírito Santo quer convencer pessoas. É que Jesus quer salvar pessoas. Jesus já tem pessoas nos quais ele elegeu. O que nós devemos fazer é nos permitir sermos usados como instrumentos do Senhor. E por isso eu quero encorajar você, meu irmão. Quero fazer uma pergunta para você. Você já teve o privilégio de participar e de evangelizar alguém a ponto de ver essa pessoa confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Eu vi isso algumas semanas atrás e foi maravilhoso. E é um milagre da parte de Deus. E se você ainda não experimentou essa alegria, eu quero dizer que Deus, Ele quer te usar. Basta que nós estejamos dispostos a isso. Evangelizar. Evangelizar é semear através de relacionamentos e oração. Ore por alguém. Talvez esse alguém pode ser um familiar seu, talvez pode ser um vizinho, talvez pode ser alguém que você nem conhece ainda, que totalmente inesperado. Mas ore por alguém. Ore por esse alguém, e quando você entender quem é esse alguém, invista num relacionamento com ele. Invista em conhecê-lo, em saber quem ele é, o que ele pensa, onde ele mora, o que ele faz. Seja intencional, convide essa pessoa para um café, convide essa pessoa para ir na sua casa, convide essa pessoa para ir num parque. Mas invista num relacionamento. E quando essa pessoa se mostrar aberta à mensagem do Evangelho, compartilhe, meu irmão. Compartilhe, a ponto de você perceber que quando ela entendeu, convide essa pessoa a confessar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E é isso. O primeiro passo do discipulado é o evangelizar. Vamos juntos evangelizar? Deus abençoe muito a sua vida. Tchau, tchau.